especialmente para você esclarecer todas as suas dúvidas. Temos uma equipe multidisciplinar de médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, você pode mandar a sua pergunta para tvgranhouse@granhouse.com.br, que todos terão o maior prazer em esclarecer. José Florentino dos Santos foi presidente do Comuda, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Droga e Álcool de São Paulo, e ex-coordenador de atenção às drogas do município de São Paulo. Há 16 anos trabalhando com dependência química, hoje Florentino trabalha com consultoria. Oi Florentino, como vai? Um prazer receber você aqui na TV Granhouse. Oi Fernanda, é um prazer estar aqui, estou muito orgulhoso de estar participando do programa. O assunto de hoje são as políticas públicas, um assunto que o Florentino domina completamente. Mas muita gente ainda não sabe o que são as políticas públicas. Florentino, você pode nos dizer? Posso sim, com o mesmo prazer. Políticas públicas são planos, programas, ações, atividades destinadas a determinado assunto com foco na cidadania, utilizando do direito do cidadão referente a um tema que esteja incomodando, ou um tema que seja latente diante de uma situação que a comunidade tanto precisa. Bom, Florentino, quando se fala em políticas públicas, com aquela coisa públicas, governo municipal, eu quero saber o que a sociedade tem a ver especificamente com políticas públicas. A sociedade tem muito a ver com política pública. Na realidade, a política pública abrange totalmente os assuntos de interesse da comunidade, da sociedade, né? Eu falo comunidade porque às vezes ela é tão pequeno do convívio de um contexto que é somente daquele povo que está vivendo aquela situação. Mas ela é de objetivo geral, logicamente, no que diz respeito à sociedade inteira. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala do crack, é toda a sociedade que vive a situação. Quando a gente fala dependente químico, usuário de álcool que está numa praça de um determinado local, então ali é local, é a comunidade local que está vivendo aquela situação. Então a política pública a gente pode pensar da seguinte forma: ela pode abranger de uma certa forma nacional, a nação inteira, ela pode ser estadual, é por isso que ela é provocada pelos deputados, pelo legislativo, e ela pode ser também provocada pelo executivo, no caso os prefeitos, né, por conta dos vereadores, mas sempre com a participação da comunidade. A comunidade tem que estar organizada, ela tem que saber o que ela pede e o que ela precisa. E a partir daí, diante da discussão e da evolução desse assunto, ela passa a ser formulado dentro de um plano, de uma forma bem organizacional, esse plano, programas, depois projetos e, enfim, as atividades que vão para a rua. Florentino, eu tenho que te fazer uma pergunta. Infelizmente, eu não sinto a sociedade brasileira engajada para chegar nesses poderes públicos. Eu estou errada? Eu gostaria de estar errada. Me diga isso, por favor. A sociedade ela está engajada, porém, falta um pouco mais de motivação. Ela precisa se preparar um pouco mais para discutir alguns assuntos no que diz respeito à dependência química. Hoje nós temos batendo na porta uma situação bastante delicada que é o crack, que é justamente essa caracterização de epidemia e na realidade a gente não tem ainda essa comprovação. Mas a gente vê em todo canto focos de 10 a 15 dependentes químicos tomando conta de uma praça ou então no farol, né, que dá uma margem para a gente que esse assunto está como uma epidemia. Né? Precisamos levar esse assunto um pouco mais a sério. A comunidade pode ajudar muito. Eu falo comunidade se organizando para a gente encarar num todo a sociedade. Isso tem que ser de Brasília para São Paulo, ou seja, do federal até para o estadual, e tratando desse jeito. Falar que a política pública é eficaz é uma coisa muito fácil, mas envolve muitos recursos, envolve muita verba, muito dinheiro. Isso tem que estar muito claro para o munícipe, principalmente para o executivo, para ele saber o quanto ele tem de recurso para poder aplicar nessa situação. Dependente químico em situação de rua, ele está em crise de saúde, ele está em vulnerabilidade social e ele precisa não só daquela atenção, ele precisa de tratamento. E tratamento tem custo.
Valentina, eu quero tocar num assunto que é delicado, porque nesse país parece que não há preconceito para nada e há preconceito para tudo, né? Ainda mais na adicção. A gente sabe que há 10 anos a adicção não era vista como uma doença, era aquela coisa, é viciado, é vagabundo, é isso, é aquilo. Só que hoje eu ainda vejo preconceito e velado. Você acha que eu tô errada? Eu não acho que você está errada, não. Existe preconceito sim, muitas das vezes o preconceito é pelo próprio parente que mora com o dependente químico, né? A gente chama isso de codependência. E a codependência, ela tem essas situações. Ela, quando tratada, ela tem um resultado fantástico, que ajuda, inclusive, o dependente químico no seu tratamento. Mas quando ela não é tratada, ela vira um preconceito, né? Ela vira uma situação onde a todo tempo o dependente químico vai ser culpado, vai ser o vagabundo, vai ser aquele que não está preparado para o tratamento e não quer o tratamento. E na realidade não é isso. A gente pode ver dessa forma que é velado esse preconceito, mas não é só também família, né? Vizinhos e outros que vivem no mesmo local acabam, de certo modo, restringindo o contato com essa pessoa pelo fato dele ser um dependente químico, seja no álcool e seja com uma droga mais pesada como o crack. Florentino, você acha que as políticas públicas hoje são suficientes para a sociedade? Eu não acho que seja suficiente. Eu acho que tem que melhorar um pouco mais, né? Nós já dissemos aqui, dependência química é uma doença e como doença reconhecida ela precisa ter tratamento. E se é uma doença, o dependente químico tem que ter direito a esse tratamento como cidadão. E acho que as ações precisam ser melhoradas em todo o âmbito, nacional, estadual e municipal. Isso só vai acontecer se realmente a política pública for tratada dignamente com a participação popular. Do povo, a gente sabe que você viaja mundo afora, que você faz muitas pesquisas. Você teve em algum lugar que você falou assim, poxa, isso é exemplar, adoraria ver no meu país? Eu estive nos Estados Unidos, na cidade de Jackson, e numa reunião com a comunidade. Foi uma coisa muito forte, marcante para a gente, porque a comunidade estava presente, eram todos líderes comunitários numa reunião onde eles queriam escutar um pouco da gente, da nossa experiência, e depois eles colocaram como eles atuavam. Eles atuam com precisão, atuam com políticas públicas, e presente naquela reunião, olha que era uma reunião de bairro, de comunidade, estava um senador da República, para dar um peso da importância de como eles discutem isso. Tudo bem, é americano, primeiro mundo, mas eu acho que a gente pode começar por aqui. Nos Estados Unidos, associações de mães é muito forte. E aqui a gente estava na hora de começar a pensar em como enriquecer essa participação. Eu acho que o tema mãe é um tema forte, porque afinal de contas é a primeira que sofre quando tem um dependente químico dentro de casa. Então, que nasça nossas associações de mães. Florentino, volto a dizer, agora eu posso dizer que foi um prazer maior ainda, porque você deu grandes esclarecimentos e são questões para você que está em casa pensar, tá? Muito obrigada, espero tê-lo outras vezes aqui com a gente. Eu fico à disposição, gostei muito de ter participado e é sempre um prazer participar junto com a Verdinha.